Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O dom da unidade vem do Espírito Santo. É um dom. Nenhum de nós consegue viver a unidade porque, infelizmente, aquele que é o diabolos, o divisor, ele está continuamente tentando dividir, não apenas tentando, ele está fazendo a obra da divisão, da separação. Porque veja bem, eu sinto que uma demonstração plástica vai ajudar. Você pode dividir quando você tem coisas diferentes. Você tem um papel aqui, um segundo papel aqui. Pega para mim. Pega aquele lá também. Isto. Você tem um terceiro, um quarto papel. Você faz assim, pronto. Agora vem cá. Agora você pode dividir. Não é? Porque então fica com um, fica com dois, fica com três. Não é? E eu fico aqui com esse 1, 2, 3, 4, 5, eu divido. Daqui a pouco eu achei que não está bom assim, não, então fica com mais 2 para você, não é? Fica até com esse mais para você. Eu estou dividindo, estou ou não estou? Estou dividindo. Ah não, me dá aqui. Fica só com esse aqui. Eu estou dividindo. Então, quando eu tenho coisas diversas, eu posso dividir. Mas quando eu tenho uma coisa una, é um. Se eu quiser dividir, eu não divido. O que eu faço? Eu dilacero. Especialmente se ficarmos um de cada lado, brigando pelo seu, o que vai acontecer não é uma divisão, mas é um dilaceramento. Na verdade, isso não é divisão. Isso é dilaceramento. E se a gente ainda brigar mais, dilaceramos ainda mais. Você já entendeu? Eu nem preciso continuar aqui a nossa briga, né, de dilacerar. O corpo de Cristo já está por demais dilacerado. Ele não pode mais ser dilacerado. Uma só fé, um só batismo, um só amor, um só Senhor, que é por todos, que vive sobre todos. Nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo. A igreja não pode mais ser dividida, porque as nossas divisões acabam sendo dilaceramento. Agora, voltando às folhas, veja, esta folha tem cantos que eles estão cantando, e aqui estão, o canto vem, ó água viva, tudo novo que acabamos de cantar, portanto, é diferente. Essa folha aqui são coisas escritas, que alguém chegou e escreveu, é diferente. Esse outro aqui tem canto de cá, ele me trouxe mais folhas aqui, né? E tem folha, são diversas, mas eu posso conservar tudo isto unido. Nós podemos ter a diversidade, e aliás, a diversidade é necessária. Tanto eu preciso desses cantos escritos aqui, como eu preciso desses outros cantos escritos aqui. A igreja precisa de carismas diferentes, a igreja precisa de ministérios,
diferentes. A igreja precisa de obras diferentes, porque veja, numa obra há um carisma, há uma identidade, há uma missão, há várias coisas aqui. Aqui está todo um planejamento, está tudo aqui. As obras de Deus são assim. E essa obra de Deus não precisa ficar separada, ela pode ficar unida, cada um conservando a sua identidade, mas unidos, sem dilaceramento, não podemos dilacerar, não devemos dilacerar, não vamos dilacerar. Você entendeu? E, gente, isso é dom. A unidade é dom. A espiritualidade da comunhão é dom. É dom do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, eu preciso voltar àquilo que nós começamos lá na catedral. Você sabe que na catedral também eu fui pego de improviso, porque eu tinha certeza que Dom Aldo ia pregar. Todos vocês conhecem melhor do que eu Dom Aldo, né? Eu tinha certeza, ele ia pregar, eu estava descansado, tranquilo. Ele é o bispo, ele vai ser o presidente da celebração, ele vai pregar. Nem me preparei. Só que eu fui surpreendido quando Dom Aldo quis que não somente ele pregasse, mas que eu pregasse também. E até ele preferiu que eu começasse. Então fui pego de improviso. E nesses improvisos, sempre Deus acaba Ele fazendo, Ele falando. Eu adoro quando Deus faz assim, porque a gente passa o maior frio na barriga, mas o coração está quente e o Senhor pode fazer, e Ele fez. Então eu retomo aquilo que nós estávamos falando na catedral. Einstein, naquele rápido discurso que ele fez, ele nem gostava de fazer discursos, muito menos de ganhar condecorações e prêmios e tal. Ele disse: vocês pensam que todas as minhas invenções são resultado de inspiração? E ele disse: vocês têm razão, todas elas são resultado de inspiração. Eu creio em Deus, disse ele, eu sou judeu, eu sei que tudo isso veio de Deus e é bem para a humanidade. Mas, uma vez que Deus me escolheu para ser o descobridor, para ser aquele que chegou a esta descoberta, Ele põe a inspiração. Mas sobre a inspiração de Deus, que corresponde a 10%, eu preciso colocar 90% de transpiração. E nós passamos isso dizendo, sobre 10% da graça, sobre o dom de Deus. Deus não precisa colocar tudo, porque Deus é infinito. Para ele 10% é até muito. Então, Deus dá a graça da unidade, o dom da unidade que corresponde a 10%. Sobre esses 10% que Deus coloca, nós temos que colocar os 90% nosso de transpiração. E nenhuma obra de Deus se realiza sem estas duas partes. É assim como nas fórmulas químicas. Na natureza é assim. A água, o que é água? A água é H2O. Se não houver oxigênio e hidrogênio e na proporção correta de H2O, não haverá água. Não haverá água. O elemento mais rico e mais simples não acontecerá se não houver as duas coisas na proporção certa. Igualmente, meus irmãos, se não houver a graça de Deus e sobre esta graça 90%, portanto 9 vezes mais de transpiração nossa, se não houver a nossa transpiração,
não vai acontecer. Deus podia fazer tudo sozinho. Por que a unidade não acontece na igreja, meu Deus do céu? Deus está colocando e sempre colocou a parte dele. O que sempre faltou, o que está faltando, são os 90% da nossa transpiração. É preciso trabalhar pela unidade, é preciso sofrer pela unidade, é preciso dar sangue pela unidade. Se nós não colocarmos suor, lágrimas e sangue pela unidade, ela não acontecerá. E agora, ou nós vivemos a espiritualidade da comunhão, ou nós vivemos a espiritualidade da comunhão. Já não tem mais isso, ou nós vivemos a espiritualidade da comunhão, ou outra coisa, não. Agora, ou vivemos a espiritualidade da comunhão, ou vivemos a espiritualidade da comunhão. Por quê? Porque Deus já decretou, e porque Deus já decretou, quem vos ouve, a mim ouve. A igreja falou, a igreja se pronunciou, a igreja disse já que ser igreja no novo milênio é viver a espiritualidade da comunhão. Então, daqui para frente, gente, ou a gente vive a espiritualidade da comunhão, ou a gente vive a espiritualidade da comunhão. Não tem uma segunda hipótese. Para nós que somos igreja, não há uma segunda hipótese, e ninguém de nós quer ser um câncer na igreja. Porque o que é o câncer? Enquanto as células todas estão harmonizadas no corpo, algumas células começam a se multiplicar de maneira diferente, desarmônica. Repito, as células todas do organismo, elas se multiplicam de forma harmônica, do jeito que Deus criou e imprimiu assim na natureza. Numa determinada parte do nosso corpo, algumas células começam a se multiplicar fora da harmonia, fora da ordem que Deus estabeleceu, e aí começa a formar o câncer. Daí aquelas células começam a se multiplicar de maneira totalmente incontrolada e resulta, desculpe a palavra, na desgraça que é o câncer. Se não houver uma intervenção humana, e mais ainda, se não houver uma intervenção divina, ninguém consegue escapar da consequência de um câncer, que é a morte e muito sofrimento. Gente, nós não podemos ser um câncer, e ninguém pode ser um câncer na igreja. Portanto, daqui para frente, agora mais do que nunca, ou se vive a espiritualidade da comunhão, ou se vive a espiritualidade da comunhão. Eu vou dizer, você vai repetir comigo: ou se vive a espiritualidade da comunhão, ou se vive a espiritualidade da comunhão. Ou unidade ou unidade, ou comunhão. Não existe uma segunda opção. A opção é única: a unidade, a comunhão. E por isso é preciso dar suor, lágrima e sangue para que a comunhão aconteça, para que a unidade aconteça. A graça do Espírito Santo, gente, não falta. E para você poder perceber que realmente ele é um dom, veja, aqui nos Atos dos Apóstolos, acompanha comigo. O capítulo 2 dos Atos nos narra Pentecostes. O capítulo 2 é o capítulo de Pentecostes. Quando termina a narração de Pentecostes, São Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, concluiu assim: eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de
todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Eles foram até as últimas consequências em viver a unidade. Nada mais era deles, nada mais era deles. Eles punham tudo em comum, E continua: perseverantes e bem unidos. As duas coisas, veja bem, perseverantes e bem unidos. Eu estou lendo a tradução oficial da CNBB, é assim que está traduzida esta Bíblia, dessa forma que está traduzido esse trecho. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Todo mundo queria bem a eles. Por quê? Porque eles eram unidos. Mas na frente vai se dizer: vede como eles se amam. Era o sinal distintivo deles. Vede como eles são um, como eles são uma coisa só, um só coração e uma só alma. Vejam como eles se amam. E por isso também, a cada dia, o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que seriam salvos. Eles cresciam. Veja, o capítulo que fala a respeito de Pentecostes termina com a unidade. Vai para frente comigo. No capítulo 4, acontece um outro Pentecostes. Até os exegetas chamam este Pentecostes de o pequeno Pentecostes. Na verdade, não é tão pequeno assim. Mas em comparação com o primeiro, que foi o primeiro, eles chamam o pequeno Pentecostes. Ou melhor, o segundo Pentecostes. O que aconteceu? Eu vou apenas recordar com vocês. Pedro e João vão ao templo naquele dia para orar. Lá encontram aquele aleijado de nascença. Ele pede esmola. Pedro diz: não, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Pedro pega aquele homem pela mão, o levanta. Imediatamente os tornozelos e as pernas e os pés daquele homem se firmam, e ele começa a andar, e andando e saltando e louvando a Deus. Ele entra no templo, todos o conhecem, cada vez mais aflui o povo. Pedro não perde ocasião e começa a pregar Jesus. Os sacerdotes do templo ficam todos enciumados, vendo aquilo era uma afronta. Aquele homem, aquele galileu, aquele seguidor de Jesus, que foi crucificado por eles, está ali pregando em pleno templo. Que afronta! Já pegam os soldados, vão lá, prendem os apóstolos, os levam para a prisão. Eles são levados diante do tribunal, portanto, o Tribunal Supremo dos Judeus está ali para julgá-los, mas eles não podem dizer nada, porque o homem que foi curado está ali presente também. É incontestável o milagre que aconteceu. Mas assim mesmo, eles ameaçam e proíbem os apóstolos de pregar em nome de Jesus, e proíbem os apóstolos de continuar a fazer curas, a fazer milagres, a operar sinais e prodígios. Proíbem. Pedro é bem categórico com eles, dizendo, está aí no versículo 10, ficai pois sabendo todos vós e todo o povo de Israel, se este homem está curado diante de vós, é por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos. Ele é a pedra que vós os construtores desprezastes e que se tornou a pedra angular. E Pedro agora afirma categoricamente: isso ficou para sempre, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Isso ficou para sempre, para sempre. E não há segundas explicações.
Não há segundas explicações. A salvação vem do Filho de Deus. Mas por que vem do Filho de Deus? É preciso explicar rapidamente, mas é preciso explicar. Veja, porque todas as tentativas de todas as religiões e de todos os fundadores de religiões foram tentativas de chegar a Deus. A religião é um caminho para chegar a Deus. E o esforço deles foi um esforço louvável. Mas o que aconteceu com o cristianismo? Foi totalmente diferente. Não foi pessoa humana nenhuma, não foi homem nenhum, não foi nenhum fundador que fez a tentativa de chegar até Deus, não. Foi ao contrário, Deus tomou a iniciativa e enviou o seu Filho, que é Deus com ele. E o Filho aceitou, por amor ao Pai, para que a humanidade conhecesse o Pai, e para que a humanidade viesse para o Pai, e a humanidade que tinha sido enganada por Satanás lá no começo, já no momento da criação dos primeiros homens, a humanidade acabou desviando o caminho e se perdendo por esse caminho, para que a humanidade pudesse voltar ao Pai dele e Pai de todos esses homens. Jesus aceitou vir, o Filho de Deus aceitou vir, para quê? Para ensinar o caminho, e não mais um caminho. E até ele foi obrigado a dizer, porque era a realidade, eu sou o caminho. E porque Jesus era e é, e sempre será o caminho? Porque não foi nenhum caminho traçado por homem nenhum, por religião nenhuma, por fundador de religião nenhuma. Pelo contrário, foi o Filho de Deus, Deus com o Pai e com o Espírito, que veio do céu, para indicar-nos o caminho, para dizer, o caminho sou eu. Porque, gente, na hora que veio do céu, o próprio Filho de Deus, em outras palavras, na hora que Deus veio do céu, porque Jesus é Deus, na hora que Deus veio do céu para indicar o caminho, os outros caminhos perdem a razão de ser. Verdade ou não é? Os outros caminhos perdem a razão de ser, porque todos os outros caminhos eram tentativas de chegar a Deus. Agora não, o caminho veio, Deus já veio, o céu como que baixou até a terra, e o Filho de Deus viveu no meio de nós. Portanto, nenhum outro nome foi dado à humanidade, foi dado aos homens, pelo qual a humanidade possa ser salva. Só nele é que há salvação. O caminho é ele, a verdade é ele, a vida é ele, não resta dúvida. E alguns pensam que isto é exigência da igreja, que isso é intromissão da igreja, é como se a igreja fosse prepotente, querendo dizer que o único caminho é Jesus. Não, não é, é porque é. É porque é. Isso aqui é água porque é água. Eu posso tomar, eu posso jogar em vocês. É água. É água porque é água, não é intransigência, não é intolerância. E aliás se usa demais essas palavras. Quanta gente dizendo que a igreja é intolerante, que os cristãos são intolerantes, que isso é intransigência da igreja, é intransigência dos cristãos, e até dizem intransigência do cristianismo. Não, não é intransigência. Dizer que água é água não é intransigência, não é intolerância. Há outras coisas, mas água é água. Da mesma forma, o Filho de Deus é o Filho de Deus, e não existe outro, e não existe outro. Depois que o Filho de Deus veio do céu, é como se o céu também baixasse no Filho de Deus. Deus veio até nós, Deus habitou conosco, Deus assumiu a nossa carne. Portanto, gente, o esforço nosso de cristãos é trazer todos para Jesus, é trazer a humanidade para Jesus. E isso não é ir contra a cultura de um povo, isso não é ir contra os costumes de um povo, isso não é ir contra a história, a tradição de um povo. Não, se os apóstolos pensassem assim, eles nem começavam. Pelo contrário, eles talvez
pudeste até, quem sabe, ir à Ásia Menor, à Grécia, a Roma, como turistas, e dizer: muito bem, continuem sendo pagãos, do jeito que vocês são, porque essa é a tradição de vocês, essa é a cultura de vocês, né? Todos os caminhos levam a Deus. Também nós falamos a respeito de um Jesus que viveu na Palestina e tal, mas cada um faz aquilo que bem quiser. Foi assim que fizeram os apóstolos: não, e 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 pronto. Porque eles não estavam impondo, eles estavam apresentando aquele que é o único caminho. Claro, o Evangelho tem todo um jeito. O Evangelho é essencialmente amor. Pode ser que nós homens erremos na maneira de apresentar, mas o Evangelho em si não. O Evangelho está acima de qualquer cultura, de qualquer tradição, de qualquer história. E mais ainda, o Evangelho como fermento, ele pode perpassar em qualquer cultura, em qualquer história, em qualquer tradição, em qualquer povo, em qualquer época. É necessário que nós acreditemos nisso. Portanto, em nenhum outro há salvação a não ser nele. Os outros caminhos puderam preparar o caminho para Jesus, mas uma vez que o Filho de Deus chegou. E não tem como. Sabe por que eu estou até me demorando com isso? Porque muitas vezes nem nós entendemos bem isto. E até concordamos com outros. Até vocês viram a história triste que eu contei ontem na segunda pregação. Nós acabamos engolindo tudo isso, achando não, que tem razão, claro, nós não podemos ser intolerantes, não podemos ser intransigentes. Não, gente, não é intolerância de jeito nenhum, não é intransigência de jeito nenhum, não é forçar a barra de maneira alguma, não é imposição de maneira alguma. Pelo contrário, uma vez que Deus veio. Uma vez que Deus falou. Uma vez que Deus viveu no nosso meio, Deus viveu no nosso meio. Uma vez que Deus, o Filho de Deus, encarnado Jesus, mostrou o caminho, não há outro caminho. Uma vez que Ele apontou a verdade, não existe outra verdade. Não é que as coisas são relativas. Pode ser assim, mas também pode ser assim. As duas coisas vão dar na mesma. Não, porque o restante tudo eram tentativas. Todo o restante eram tentativas. As tentativas humanas caem quando Deus entra em ação, quando Deus toma a iniciativa. Já tomou. E veja, nós somos embaixadores dEle. Por isso também, mais do que nunca, nós, embaixadores de Deus, temos que cerrar fileiras. Temos que assumir, cada um de nós, o nosso carisma, o nosso ministério, e realizar bem a nossa missão, mas unidos mais do que nunca, cerrando fileiras, cada um com o seu carisma, cada um com o seu ministério, cada um com a sua missão, porque os operários são poucos e a messe é grande. E o trigo está se perdendo, está morrendo, e não pode se perder mais. Por isso também, por essa razão, nós precisamos ser precisamos viver a espiritualidade da comunhão. Isto é ser igreja no novo milênio. Só que eu preciso continuar naquilo que Pedro estava testemunhando. Em nenhum outro a salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Mas assim mesmo, eles chamaram Pedro e João, está no versículo 18, e ordenaram-lhes de que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro então respondeu, é o versículo 19: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos antes a vós do que a Deus. Claro, Pedro não queria desobedecer, mas somente que, diante de uma ordem de Deus, ele mesmo pediu: julguem vocês se é possível obedecer mais a vós do que a Deus.
Na verdade, Pedro estava dizendo: nós não queremos desobedecer a vocês, porque os senhores são os chefes de Israel, são os que governam Israel, são os sacerdotes do nosso povo de Israel. Nós não queremos desobedecê-los, mas também não podemos deixar de obedecer a Deus. Então julguem se é justo obedecermos mais a vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. E realmente eles viram e ouviram. Eles viram, eles presenciaram tudo com Jesus. E ouviram tudo com os seus próprios ouvidos. E voltaram, embora debaixo de ameaças voltaram. Veja bem, quando chegaram, versículo 23, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo quanto os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Eram só ameaças. Ao ouvirem o relato, todos juntos elevaram a voz e disseram, gente, começaram uma grande oração. Veja bem, em vez de ficarem com medo, em vez de ficarem acuados e até dizerem para Pedro e João, olha irmãos, vamos tomar cuidado. Os nossos sumos sacerdotes e os governadores do povo estão proibindo que nós falemos em nome de Jesus. Bom, vamos falar, mas com calma, com tranquilidade. Não vamos fazer milagres, não vamos operar curas, não vamos pedir curas, porque senão estamos contestando a eles. Vamos devagar, vamos com muita prudência. Não foi nada disso. Começaram uma grande oração voltada ao Pai por Jesus. E pedindo a Jesus, quando chegam ao versículo 29, eles dizem, agora Senhor, olha as ameaças que fazem. Portanto, eles estão de olhos abertos para a realidade. Eles sabem das proibições, eles sabem das ameaças que haviam feito. Agora Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem com coragem. E essa palavra coragem, que vocês sabem é paresia em grego, é uma palavra difícil de traduzir, porque é coragem, sim é coragem, é valentia, sim é valentia, mas também é ousadia, é intrepidez, é atrevimento no espírito, é tudo isto. E eles então pedem que com paresia, isto é, com entusiasmo, com coragem, com valentia, como combatentes, com ousadia, com intrepidez, com atrevimento do Espírito, eles preguem a Tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do Teu santo servo Jesus. Eles, em vez de ficarem com medo dos dons, gente, pedem mais dons e dizem, estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu servo Jesus, do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por isso que chamam de um pequeno Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu diria melhor, ficaram cheios de paresia, que é esse dom do Espírito Santo, e anunciavam com coragem, isto é, anunciavam com paresia, de tal maneira eles ficaram cheios de paresia, que quer dizer ousadia, intrepidez, atrevimento, e daí coragem, valentia, combate. Foi assim que eles pregaram a palavra de Deus. Veja bem o que diz aí, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com coragem, com ousadia, com intrepidez a palavra de Deus. Logo depois disso, o versículo seguinte, 32, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava as coisas que possuía. Ninguém considerava as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e sobre todos eles
multiplicava-se a graça de Deus. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Não estão aqui descritas as nossas comunidades. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Até dar um exemplo, assim José, que os apóstolos chamavam de Barnabé. Vocês conhecem Barnabé? Depois que vai pegar Paulo e vai levá-lo lá para Antioquia, é o mesmo Barnabé. Assim o José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, era levita natural de Chipre. Ele possuía um campo, vendeu e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Vejam meus irmãos, a unidade é um dom do Espírito Santo, é resultado de um derramamento do Espírito Santo. Veja, lá em Pentecostes, o Espírito Santo caiu sobre todos eles, e imediatamente eles começaram a fazer a obra do Espírito. E o que diz os Atos? Eles eram perseverantes, unidos, viviam em comunhão, nada era deles, pelo contrário, tudo eles colocavam em comum. Mesma coisa, depois dos apóstolos ameaçados, depois dos apóstolos proibidos, eles rezam, o Espírito Santo cai de novo, eles recebem paresia, eles ficam cheios da paresia, eles saem a pregar com paresia, eles saem a orar pelas pessoas com paresia, portanto com ousadia, com intrepidez, com determinação do Espírito, com atrevimento do Espírito, as obras acontecem. E veja, a consequência é a unidade. A consequência é a unidade. Então, eles eram um só coração e uma só alma. Eu não sei se eu consegui me explicar a você. A unidade, gente, é uma consequência de viver os atos dos apóstolos, de viver a vida própria do Espírito. Nós não podemos agora parar com tudo. Para agora, então, vamos cuidar da unidade. Eu sei que as pessoas são muito apressadas, e elas vivem assim de novidades. Qual é a última novidade? O que foi dito? O que veio lá do Conselho Nacional? O que foi que o Padre Jonas pregou e tal? Vai na última novidade para fazer a última novidade, como se a vida cristã fosse feita de novidades. Eu me lembro, estou só recordando uma coisa, com a vinda da Escola de Formação Paulo Apóstolo, eu me lembro de um coordenador de uma diocese inteira, uma diocese importante, que eu conheço. O Brasil é grande, né? Eu posso falar livremente aqui. O coordenador veio me procurar, e ele estava assim, muito tranquilo naquilo que estava fazendo, porque já estava fazendo. Olha, ele disse para mim: olha, Padre Jonas, para podermos ser fiéis à Escola de Formação Paulo Apóstolo, porque eu entendi que é preciso que todos passem pela Escola de Formação Paulo Apóstolo, tudo. Eu fiz um recesso geral na renovação aqui, né? Nós não temos mais experiência de oração, nós não temos mais retiros, mandei parar com tudo, né? Tiramos os nossos calendários, não há calendário mais para ninguém, né? O único calendário é o calendário da Escola de Formação Paulo Apóstolo. Só se faz justamente aqueles encontros da Escola de Formação Paulo Apóstolo e tal. Mesmo os seminários de vida no Espírito não tem mais aqui na nossa diocese, né? Mesmo os grupos de oração, né? Nós não estamos dando ênfase aos grupos de oração, nem estamos multiplicando grupos de oração. Já parou tudo isso e tal. Agora todo mundo tranquilo, porque agora é formação, e portanto é a Escola de Formação. Eu disse: meu Deus do céu, meu irmão, o que você fez? E ele estava tranquilão, achando que estava agradando a Deus, ia me agradar assim, que eu ia ficar exultante. Oh, coordenador bom, coordenador diocesano fantástico, que entendeu as coisas. Gente, deu vontade de dizer: que ignorância, meu Deus do céu. Sabe que nós temos, infelizmente, o impulso de fazer a mesma coisa. Então agora chega, basta, chega, né? Agora é a unidade.
temos que trabalhar pela unidade, e o padre Jonas agora, no encontro estadual, pregou da unidade. Olha a fita aqui, onde ele prega pela unidade, morrer pela unidade. Agora é unidade, então vão parar com tudo, né? Os nossos calendários mudem, porque agora... Não é isso. Essa não é a última novidade, e não é por aí. Pelo contrário, a unidade acontecerá como consequência de vivermos a nossa identidade. Pelo contrário, a unidade será consequência da parresia. Agora mais do que nunca, atrevimento no espírito, ousadia no espírito. Quantos grupos de oração existem na sua diocese, ou na sua cidade, ou na sua paróquia? Eles precisam pelo menos duplicar. Claro, dentro de uma sequência, dentro de um processo, mas eles precisam pelo menos duplicar. Por quê? Porque a igreja já disse que ser igreja no novo milênio é realizar os atos dos apóstolos, é viver os atos dos apóstolos. Portanto, gente, nós temos que levar a graça do batismo no Espírito Santo para uma multidão. Nós temos que levar a graça do batismo no Espírito Santo, como dizíamos ontem, para todos, sem exceção. Nós temos que contagiar os outros movimentos de igreja. Nós temos que contagiar beneficamente as outras realidades, as outras expressões de igreja. Temos. Agora é ordem da própria igreja. Viver os atos dos apóstolos quer dizer viver os atos dos apóstolos, e não há atos dos apóstolos sem Pentecostes. O primeiro Pentecostes sem o segundo Pentecostes, que deu a eles parresia, onde eles pediram que o Senhor não parasse não, pelo contrário, que eles dessem parresia, para que eles pregassem a palavra de Deus com parresia, apesar das ameaças, apesar das proibições. Que o Espírito Santo não parasse não, que pelo contrário, que o Espírito Santo multiplicasse as curas, os prodígios, os sinais, os milagres, no nome de Jesus. E eles partiram e com parresia eles pregavam a palavra, e com parresia eles realizavam as obras do Espírito. E você viu qual a consequência? A consequência que eles eram um só coração e uma só alma. Não é fechar para balanço, não é fechar para balanço. Pelo contrário, agora mais do que nunca é preciso viver a intrepidez, é preciso viver a ousadia. Agora mais do que nunca é preciso viver o atrevimento do Espírito. Eu traduzo parresia por atrevimento do Espírito. Não é saudosismo, mas veja, nos começos da renovação, nós éramos atrevidos assim. Foi por isso que rapidamente a renovação se espalhou pelo Brasil inteiro. A gente foi uma explosão. Chegou aqui a Fortaleza, chegou ao Nordeste, foi pipocando por todo esse Nordeste, tanto quanto ia pipocando por todos os lugares do Brasil. Por quê? Porque graças a Deus, lá nos inícios, e eu tenho a graça de estar lá nos inícios, o meu batismo no Espírito Santo aconteceu no dia 2 de novembro de 1971, portanto eu sou operário lá também da primeira hora, e tenho visto toda essa sequência. Não é agora que nós vamos parar, não, pelo contrário. Até no Congresso Nacional que nós tivemos em Aparecida, a coordenadora do Pará, que estava dirigindo uma das tardes que nós tivemos, ela dizia com muita propriedade que a renovação aconteceu como fogo na mata, como fogo na floresta. E dizia ela, nós que vivemos lá naquelas regiões do Pará, mas vocês também devem ter experiência a respeito do que é o fogo pegar numa mata, ou que o fogo é pegar numa floresta.
O fogo se alastra muito rapidamente, porque inclusive na mata, na floresta, há abundância de oxigênio, e porque há oxigênio é o elemento necessário para que o fogo se espalhe, então o fogo se espalha mesmo. Tem madeira e tem oxigênio, então muito rapidamente ninguém consegue segurar o fogo que pegou na mata, não consegue, e o fogo vai pegando, ainda mais se há vento. Mais ainda, o fogo se alastra. Gente, é isso que aconteceu no começo e agora não é apenas uma recordação do passado. Agora eu vejo que é uma geração nova inteira aqui no nosso meio. Há pessoas do começo, há pessoas da década de 70, há pessoas da década de 80, mas a gente nova, com 10 anos de renovação, com 5 anos de renovação, com 3, com 2 anos de renovação. Há uma geração bem nova, e há muitos jovens que talvez eram crianças, adolescentes naqueles tempos, talvez vieram no colo da mãe, no colo do pai, talvez vieram ainda meninos e meninas para os encontros nos inícios, lá na década de 70 e de 80, muito jovem, que está agora com 20, 21 anos, participou dos encontros aqui, ou lá no seu lugar, na década de 80, muita gente jovem, adolescente, participou da renovação nos anos 90, graças a Deus, e temos aqui uma geração nova também. Eu preciso lhes dizer, é o que o Espírito Santo quer fazer agora. Ele quer nos encher de parresia. Nós precisamos dar ao Espírito suor, lágrima e sangue na nossa identidade, no nosso carisma, em levar a graça do batismo no Espírito a toda a igreja, em levar a graça dos carismas concretos, desde o carisma menor, o dom menor, que é de línguas, a todos os outros dons, no dom central, que é o dom da fé, essa fé de expectativa, de esperar prodígios de Deus, de esperar maravilhas de Deus, de esperar inesperados de Deus, de esperar curas, de esperar milagres. Olha para a Canção Nova, é um milagre contínuo. Gente, eu estou dizendo porque eu vivo lá a cada mês, só para saldar as nossas dívidas. É um milagre que se repete igualzinho o que Deus fazia lá no deserto, dando pão a cada dia, dando maná a cada dia. Deus está continuamente fazendo milagres. O fato de sermos o que somos é um milagre que continua a cada dia. Eu sou o primeiro a testemunhar isso, mas eu sei também que todos os grupos, todas as comunidades experimentam o mesmo milagre. Gente, nós precisamos, e o Espírito Santo quer dar a nós o dom central, que é o dom da fé, de esperar maravilhas de Deus, de esperar inesperados de Deus. Parece esquisito, né? Esperar inesperados, mas é como Moisés, que a Bíblia diz que ele caminhava como se visse o invisível. Mas como ver o invisível? Se é invisível, não se vê, mas é o que a Bíblia diz. Ele caminhava levando o povo pelo deserto como se visse o invisível. Isso é fé. A fé dá uma esperança no inesperado de Deus. Aquilo que a gente não espera, a gente espera. O inesperado nós acabamos esperando, porque Deus é Deus. Humanamente é impossível, mas Deus é Deus. Deus quer dar a nós e quer dar a toda a igreja o dom da fé, esta fé carismática, essa fé de expectativa, esta fé de esperar os inesperados de Deus, e dando o dom da fé, o dom central. Deus quer dar o dom de cura para toda a igreja. Isso não é privilégio da renovação carismática, não. Deus quer dar o dom de cura e o dom de profecia a toda a igreja, a todos os movimentos, pessoas. E além disso, movimentos, obras.
de igreja, expressões de igreja, sendo profecia e expressando palavras de profecia. Deus quer palavra de ciência, Deus quer palavra de sabedoria, Deus quer discernimento dos espíritos para toda a igreja. Deus quer o dom menor de línguas, Deus quer o dom de interpretação de línguas para toda a igreja, e Deus quer o dom maior, que é o dom do amor, para toda a igreja. E veja, não há diferença entre o dom menor e o dom maior. Aliás, São Paulo vai dizer, no capítulo 14, da primeira carta aos Coríntios, você sabe muito bem, vai comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, que no capítulo 12, São Paulo fala a respeito dos dons. No capítulo 13, ele fala do dom maior, que é o amor. Mas quando ele vai começar o capítulo 14, ele diz: empenhai-vos em buscar o amor, mas aspirai igualmente os dons do Espírito. Empenhai-vos em buscar o amor, mas aspirai igualmente quer dizer igualmente, com o mesmo peso, com a mesma medida. Aspirai, e aspirai é aspirai igualmente, é tanto quanto empenhai-vos em procurar o amor. E aspirai, porque isso não depende de nós, depende do Espírito, portanto a gente aspira, não há como fazer empenho, é aspirar. Então São Paulo diz: aspirai igualmente aos dons do Espírito. Gente, tanto quanto nós empenhamos-nos em buscar o amor, é preciso aspirar aos dons do Espírito. E Deus quer que a igreja inteira, tanto quanto se empenha no amor, aspire aos dons do Espírito Santo. E todos os dons do Espírito Santo, desde o menor, línguas, até o maior, que é o amor. Passando pelo dom da fé, passando pelo dom da cura. Deus quer isso para todas as realidades da igreja, para todos os movimentos. Por isso mesmo Ele nos preparou, nos treinou, nos adestrou durante 30 anos. Agora é hora de dar à igreja aquilo que é da igreja. Assim como é preciso dar a Deus o que é de Deus, tanto quanto é preciso dar a César o que é de César, é preciso dar à igreja aquilo que é da igreja. O Espírito Santo é da igreja, os dons do Espírito Santo são da igreja. Todos os dons, a igreja inteira precisa possuir e usar os dons do Espírito Santo. E isso depende muito de nós, que somos os embaixadores de Deus, preparados longamente para agora sermos sal e para sermos fermento na igreja. Una essa palestra com a palestra anterior, elas se completam com toda humildade, perdendo-nos na igreja, mas conservando a nossa identidade e contribuindo para que toda a igreja seja batizada no Espírito e a igreja inteira seja carismática na prática. E tenha certeza, a consequência será a unidade. Dá-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, agora a cada um de nós o dom da paresia, Senhor. Sim, essa ousadia, essa intrepidez, vai pedindo você também. Dá-nos, Senhor, a ousadia do Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, o atrevimento do Espírito Santo. Senhor, que a Tua palavra seja pregada com paresia. Que a Tua palavra, Senhor, seja pregada com a ousadia do Espírito. Que a Tua palavra seja levada com intrepidez, Senhor. Com aquela intrepidez que nos deste no começo, que nos dás agora, Senhor, hoje mais do que naqueles inícios, porque hoje a necessidade é maior. Hoje, Senhor, a igreja inteira, em todas as suas expressões, precisa viver os atos dos apóstolos. Então, Senhor, dá-nos paresia, dá-nos o atrevimento do Espírito, que levemos a Tua palavra, Senhor, e ao mesmo tempo derrama o Espírito Santo, distribui, Senhor, os dons para que se realizem prodígios, sinais,
curas, maravilhas, milagres, no nome de Jesus, o vosso santo servo, ó Pai, sim, que pelo poder do Espírito Santo se multipliquem os milagres, os prodígios, as curas, as maravilhas, no nome de Jesus. Vai ficando em pé e vai você também pedindo, e vamos já preparando a música. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, peça você também: dá-me, Senhor, o dom da parresia, derrama o Espírito Santo, Senhor. Nós queremos unidade, sim, nós queremos unidade, mas nós sabemos que a unidade, Senhor, vai ser consequência, como está nos Atos dos Apóstolos, vai ser consequência do derramamento do Espírito Santo, vai ser consequência da nossa ousadia no Espírito Santo. Sim, Senhor, nós queremos ser um, nós queremos fazer unidade com todos os outros movimentos, expressões, realidades de igreja, Senhor. Queremos, sinceramente queremos ser aquilo que Deus quer. Queremos, Senhor, mas para isso precisamos do Teu Espírito e precisamos viver, Senhor, literalmente a nossa identidade. Dá-nos a graça, Senhor, enche-nos do Espírito Santo, Senhor, para levarmos o Teu Espírito à igreja inteira. Enche-nos com os dons do Espírito Santo, Senhor, para levarmos os dons do Espírito a toda a igreja. Estende as mãos assim, desse jeito, como quem está pedindo, como quem está recebendo alguma coisa da própria mão. Não levanta a mão não, senão cai. Tem que fazer assim para você poder pegar e segurar na sua mão. Receba agora, sim, Senhor, coloca agora em cada um desses teus filhos e filhas, nesses meus irmãos, Senhor, dom por dom do Espírito Santo, desde o dom menor, que é o dom de língua, Senhor, até o dom maior, que é o dom do amor, Senhor. Coloca todos os dons, sem falta de nenhum deles. Coloca, Senhor, o dom central, que é o dom da fé, Senhor, esta fé carismática, esta fé de expectativa das maravilhas que vêm de Ti, Senhor. Sim, as maravilhas de Deus. Dá-nos, Senhor, com a fé, o dom da cura, o dom de milagres. Dá-nos, Senhor, com o dom da fé, o dom de ciência, o dom de sabedoria, Senhor. Dá-nos o dom da profecia, Senhor. Dá-nos o dom da interpretação das línguas. Dá-nos, Senhor, o dom menor, o dom de línguas. E dá-nos, Senhor, o dom maior, que é o dom do amor. Dá-nos, Senhor, todos os dons. Pega agora isso, coloca no coração, bem dentro do coração, Senhor, que se conserve agora no nosso coração, Senhor, e que nós vivamos os Atos dos Apóstolos. Dá-nos, Senhor, o atrevimento de viver os Atos dos Apóstolos. Dá-nos, Senhor, a ousadia de viver os Atos dos Apóstolos. Dá-nos a coragem, a valentia. Dá-nos, Senhor, o dom do martírio de viver nos nossos dias os Atos dos Apóstolos, Senhor. E agora faz esse sinal de novo, e que nós levemos, Senhor, os dons que o Senhor nos deu, que nós levemos estes dons a toda a igreja, que levemos o Espírito, que levemos o batismo no Espírito, que levemos os dons, Senhor, todos os dons, do maior ao menor, que levemos o dom central, o dom da fé, que levemos todos os dons que foram cultivados no coração, os dons que foram praticados, Senhor, na nossa vida cristã, levados a toda a igreja. Que não falte à tua igreja dom nenhum, que a tua igreja inteira, Senhor, seja cheia do Espírito Santo, que a tua igreja, Senhor, tenha parresia, esse ardor missionário, Senhor. Sim, é outra tradução de parresia, esse ardor missionário, esse atrevimento do Espírito em evangelizar e levar todos para Deus por Cristo nosso Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.